Armando Mercadante, entrevista. Alimentação e qualidade de vida. Existe uma correlação? Para falar a respeito, vamos entrevistar a nutricionista, doutora Fernanda Cavalcante. Tudo bom? Tudo bem? Qual a relação? Então, quando eu recebo, por exemplo, um paciente, esse paciente ele tem uma série de sinais e sintomas. Muitos desses sinais e sintomas eles estão relacionados com algumas deficiências nutricionais. E essas deficiências nutricionais, elas ocorrem por quê? Porque na alimentação da pessoa faltam alguns nutrientes. Nutrientes esses que vêm da comida. Então é importante verificar como que está a distribuição dos alimentos ao longo do dia e a variedade de alimentos ao longo do dia. Para que essa pessoa, para que a gente possa investigar se os sinais e sintomas que ela está sentindo estão correlacionados com alguma deficiência. Hoje, por exemplo, na atualidade, nós temos muitos pacientes com deficiência, por exemplo, da vitamina D, né? E qual é a relação da alimentação com a deficiência da vitamina D? Mas não só a vitamina D. Tem pacientes que têm deficiência de vitamina C, são pacientes que não têm não só o acesso, mas são pacientes que não consomem muitas frutas, entre elas as frutas cítricas. Tem deficiências, por exemplo, de alguns minerais, pacientes que fazem determinadas práticas de atividade física ao ar livre, por exemplo, eles suam bastante. E no que eles suam, eles eliminam, por exemplo, muito sódio, né? Então eu tenho uma série de sintomas associados também à atividade física. Quanto à questão da vitamina D, alguns médicos apontam muito a relação da falta de absorção do sol. Sim, a vitamina D ela é uma vitamina que ela precisa de etapas, né? São 3 etapas, ela age na pele, ela age no fígado e ela age no rim. E para isso é necessário que hoje em dia a gente trabalha e não tem contato com o sol, ou então usa muito bloqueador solar. E a gente sabe que a vitamina D, ela para ser absorvida, ela precisa ser convertida em uma determinada forma que vai ser absorvida pelo nosso organismo. E para isso precisa que a pessoa se exponha ao sol, tenha exposição solar. E assim, o raio UVB é o raio que faz com que haja essa transformação da vitamina D na forma ativa. E o horário de 10 horas até o horário das 16 horas é o horário onde tem a incidência desse tipo de raio. Mas, por exemplo, uma pessoa que ela não tem muito tempo, às vezes para pegar o sol, ou às vezes para ter uma alimentação mais regrada no dia a dia. Sim. Seria indicado o uso de suplementação, complementação alimentar? Quando se faz o exame de sangue e se detecta que o paciente ele tem um nível de vitamina D que não está adequado, se sugere-se a suplementação, sugere-se a suplementação da vitamina D. Porém, é importante que façamos uma reflexão até quando ficaremos utilizando esses suplementos, né? Sendo que a gente tem as formas naturais de transformar a vitamina D, inclusive fontes alimentares também. Mas é adequado, por exemplo, a pessoa comprar na farmácia ômega 3, vitamina C, tudo em cápsula, seria adequado ou não? A suplementação ela só se faz necessária quando se observa que existe uma carência, né? Então esse ato de ir na farmácia e você suplementar é uma coisa muito preocupante, porque às vezes a pessoa não tem aquela necessidade. Pode entrar em excesso. Ela pode ter os sintomas da hipervitaminose e não da hipovitaminose, porque quando você compra um suplemento, o mais comum é você suplementar quando a pessoa tem a hipovitaminose, quando a alimentação ela não consegue aqueles nutrientes que são necessários ao longo do dia. E agora, no caso da hiper ou da falta, isso só vai ser detectado com o exame de sangue pelo nutricionista? Nós solicitamos os exames de sangue. Nos exames de sangue a gente pede algumas pede vitamina D, pede ferro, mas não só, por exemplo, o ferro. Um paciente que, por exemplo, tem anemia, ele não necessariamente tem a deficiência de ferro, ele tem a transferrina, tem a ferritina, tem outros componentes celulares que podem estar prejudicando nessa absorção do ferro. Então, assim, é importante o exame de sangue
Vou te dar 2 exemplos clássicos. Pacientes que são, por exemplo, vegetarianos ou veganos e pacientes que consomem as carnes vermelhas, não tem nenhuma restrição. Eu conheço, a gente percebe que às vezes um paciente que tem uma alimentação que não tem as fontes de ferro mais biodisponíveis, não quer dizer que um vegetal, uma verdura não vai ter o ferro, mas eles têm uma capacidade absortiva muito boa. O organismo aprendeu a absorver aquele ferro na forma vegetal. E ele faz combinações, por exemplo, com a vitamina C e com o ferro presente em alguns vegetais, e aquilo ali facilita a absorção do ferro. Então não precisaria da carne? Não precisaria da carne, mas isso tem que investigar. Por exemplo, uma mulher que tem um fluxo menstrual muito intenso, a tendência, às vezes, ela tem o exame, que a gente pede o hemograma completo, a gente faz a avaliação e percebe que tem alguns parâmetros que estão baixos. Está com ferro baixo, está com a ferritina baixa. Nesses casos, nós primeiro tentamos trabalhar com a alimentação. Quando a alimentação não supre essa necessidade, nós vamos com a suplementação. Então a suplementação, ela não pode ser uma, ela não pode entrar para resolver um problema que a gente pode solucionar com a alimentação, entendeu? É como, por exemplo, um paciente que tem, por exemplo, no caso, como você citou, da vitamina D. Está com a vitamina D baixa, vamos investigar o porquê dessa vitamina D está baixa. Se for fundo alimentar, nós corrigimos com a alimentação. Se for a exposição do sol, a gente estimula a ter a exposição do sol. E investiga quais são outros fatores que podem estar relacionados também com essa queda da vitamina D. Agora, pelo que você colocou, não existe um padrão de dietas. Uhum. Porque nós vemos no dia a dia um grande modismo. As pessoas pela internet, né, em busca de corpos perfeitos. Então as pessoas mesmas estão buscando fazer a sua dieta, sim, né? Sim. E o que você acha disso? Então, por exemplo, se você entrar na internet e você colocar, tem vários tipos de dieta, vou citar só algumas. Você colocar low carb, sai lá, por exemplo, como fazer uma dieta low carb. Uma dieta cetogênica, uma dieta do Mediterrâneo. Então, assim, a informação, você encontra facilmente esses tipos de orientação. Porém, por exemplo, jejum, outro também, o jejum intermitente. Como que o organismo vai se comportar diante de uma modificação, de uma alteração, e às vezes uma alteração que a pessoa faz, assim, pegou na internet, amanhã já começa a fazer, por exemplo, jejum intermitente. Isso eu não posso prever. Se a pessoa tem uma queda de imunidade, se a pessoa tem uma predisposição a ter um problema renal, se a pessoa consome, por exemplo, uma dieta cetogênica e opta por alimentos que são fontes de gorduras saturadas, e ali depois eu posso ter um comprometimento hepático, um problema no fígado. Então, assim, é muito sério essa questão de você adaptar, você trazer para o seu dia a dia uma dieta que você pegou em um determinado meio de comunicação. Agora, quando você leva isso para a sua vida, você pode ter consequências sérias em relação a isso, porque a gente não sabe como o organismo se comporta. O que seria o ideal? A nutricionista funcional, ela foge muito de dieta, né? Hoje em dia, a gente, quando procura uma nutricionista, a gente já pensa logo, nossa, que dieta que ela vai me passar? A nutrição funcional, ela trabalha com hábito alimentar, com comportamento alimentar. São pequenas mudanças que a gente faz no dia a dia que fazem a diferença. É uma pessoa que não consome fruta, começar a passar o hábito de consumir fruta. Que não consome fibra, eu vou começar a aumentar o aporte de fibra e o meu intestino vai melhorar a qualidade de saúde do meu intestino. Dentro do que você está falando, que a gente colocou a questão de não existir um padrão, né, que cada caso tem que ter uma análise diferenciada. Nesse ponto, porque a gente pode contar que cada um tem uma altura, tem um peso, né, a questão hormonal, né, taxas diferentes um do outro. Então tudo isso deve ser levado em consideração. Sim, e não só, eu digo, a questão da avaliação nutricional, da avaliação do paciente, ela é tão individual que cada um tem a sua característica genética. Hoje em dia a nutrição ela está indo para um lado genético, a gente consegue ver que tem alguns alimentos que conseguem alterar genes.
entendeu? A nossa estrutura, a estrutura, por exemplo, de um carboidrato, de uma proteína, ela é composta por aminoácidos. E esses aminoácidos, eles vão compor a nossa estrutura celular, as nossas organelas citoplasmáticas ali também. Então, elas modificam a nossa composição genética. Então, isso é muito importante. Às vezes as pessoas não têm a ideia de, por exemplo, o quanto uma alimentação que é desregrada, que tem um perfil mais industrializado. E crianças, inclusive, que você percebe que são crianças que às vezes nunca foram numa plantação, não sabe de onde vem a fruta, não sabe de onde vem a verdura, acha que aquilo ali vem do supermercado, elas estão cada vez mais tendo contato com produtos muito processados, né? E a gente tem o guia de alimentação, até que o Conselho Regional de Nutrição, ele apoia que a gente também passe esses tipos de informação. Por quê? Porque as nossas crianças, elas estão crescendo à base de produtos industrializados. Agora, esse processado industrializado, ele vai sobrecarregar, no caso de muito sódio, rins, fígado, até mesmo, às vezes, doenças degenerativas. Citou a questão das crianças, uma possível diabetes, também tudo isso. Por exemplo, casos de crianças específicos, assim, por exemplo, a gente sabe que a caseína e a lactose, produtos derivados da farinha de trigo e do leite, elas comprometem, por exemplo, não comprometem. Crianças autistas, elas têm uma mudança comportamental muito significativa quando elas comem excesso de alimentos com esses tipos de produtos, da caseína e da lactose e do glúten também. Então, quando a gente consegue tirar esses alimentos da alimentação de uma criança autista, por exemplo, eu consigo melhorar os sintomas. E isso é qualidade de vida. Isso é qualidade de vida. E tudo isso tem que ser analisado. E tudo isso tem que ser analisado. Uma dica para uma pessoa que quer perder peso, que na maioria das vezes é o que está mais em pauta, né? A maior necessidade quando se fala de academia. Tem que se pensar em, primeiro, buscar um nutricionista ou só o exercício, pela quantidade que muitas vezes se coloca de se fazer o aeróbio, já resolveria? Então, o processo de emagrecimento ele é um conjunto. Eu preciso de um trabalho psicológico, porque às vezes a compulsão alimentar ela tem um fundo emocional. Necessita da atividade física para melhorar o metabolismo, para melhorar as funções do corpo, a excreção de substâncias tóxicas, eu preciso e melhorar o condicionamento físico também. E precisa também da alimentação para equilibrar os nutrientes. Porque, por exemplo, no processo de emagrecimento, você sua bastante, você perde gordura, não é verdade? E nesse processo de perda de gordura, eu passo substâncias que estão desintoxicando o meu organismo, o quê? Para a corrente sanguínea. Às vezes a pessoa fica mais estressada, então eu preciso do equilíbrio, do conjunto. Não se pensa em emagrecimento sozinho. Mas o mais importante é a pessoa se conscientizar de que ela realmente precisa emagrecer, não só para fins estéticos, mas muitas vezes a necessidade do emagrecimento ela só aparece quando surge alguma patologia. Quando a pessoa já está com os níveis de colesterol muito alterados, triglicerídeos alterados, ácido úrico elevado, né? E daí ela já procura o profissional, ela já procura ajuda quando já está no limite. Então, é importante passar que antes desse processo de ganho de peso, existe todo um processo, né? E que para emagrecer o processo é o mesmo. O paciente, por exemplo, que ele está 10 quilos acima do peso, que a gente, por exemplo, considerado, vamos imaginar um valor considerado próximo do que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que a gente tem uma fórmula que a gente usa que é o IMC, Índice de Massa Corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. E nisso, por faixa etária, a gente consegue identificar paciente do sexo masculino com a altura tal, se está dentro da faixa de normalidade. Se não está, a gente tenta aproximar, porque tem estudos mostrando que dentro daquela faixa, as taxas de morbidade são menores, né? De desenvolver alguma patologia, de alguma doença. Então, a gente tenta, primeiro, mostrar para o paciente que é necessário que ele se adeque, entendeu? Em relação ao IMC, por exemplo, tá? Mas além do IMC, eu acho que o paciente tem que estar bem. Ele tem que se sentir bem com aquele peso. Sendo no IMC um pouco mais, pro parâmetro um pouco mais elevado, ou no limite inferior, no superior, ele tem que estar bem emocionalmente, se sentir bem da forma como ele está.
Agora, o que vai me dizer vão ser os parâmetros bioquímicos, a avaliação, sinais e sintomas. É algo que está sendo muito usado agora na nutrição funcional. São sinais e sintomas que o nosso corpo emite, né, que vão nos dizer se nós estamos bem ou não. Vou te dar um exemplo. Recentemente eu atendi um paciente, ele achou muito engraçado que eu perguntei para ele como é que estavam as fezes. Mostrei uma foto das consistências das fezes, que a gente chama escala de Bristol. E eu também mostrei a urina, as cores da urina, as cores da fezes. Ele achou engraçado, mas eu falei para ele assim, quando a gente é criança, nós somos mães, temos um bebê, qual é o parâmetro que o médico utiliza para avaliar se uma criança está saudável ou não? Ela pergunta para o pai, como estão as fezes, como que está a urina, se está indo no banheiro todo dia. E com o passar do tempo a gente vai perdendo isso, né? Então esse hábito de avaliação mesmo, como é que está a urina, como é que está as fezes, isso é uma forma de a gente também avaliar a qualidade da saúde da pessoa. Então, na verdade, a coisa, como vem desde pequenininho, ela vem seguindo uma educação. Sim. E de repente ela começa a perder. Sim. Então se resume muito a uma educação alimentar. Educação alimentar. Muitas vezes tem pacientes que alegam que tem uma determinada patologia porque é genético. Mas quando a gente para refletir, a gente vê que os hábitos alimentares que não são adequados, seja de um alimento industrializado que é inserido dentro da alimentação por praticidade, nesse processo mesmo de industrialização, as famílias tendem a consumir alimentos que são mais práticos, que são mais fáceis. As mulheres estão inseridas no mercado de trabalho e antigamente as mulheres cozinhavam. Então hoje é mais fácil para uma família, as mães, irem no supermercado e comprarem coisas que sejam mais práticas. E isso faz com que exista modificações dos hábitos alimentares, do que era consumido antigamente por pessoas que viviam mais na roça, que tinham o hábito de plantio. Do natural, né? Do natural está fugindo e indo para um lado mais industrializado. E nisso não é a questão de genética, é um comportamento que está sendo passado de pai para filho, para neto, e que quando você muda, você altera a composição genética também, altera a parte genética também, e isso faz com que a pessoa evite ou previna de alguma coisa que possa vir. Se você, por exemplo, tem pais que têm diabetes, que tiveram osteoporose, a gente investiga o hábito alimentar, é mais fácil a gente prevenir quando a gente começa a mudar um pouco esses hábitos alimentares. Do que ter que entrar muitas vezes no remédio. Do que você ter que entrar com a medicação. Com a medicação. Por exemplo, o Clifar, a gente tem algumas medicações que servem para trabalhar com os valores muito altos de açúcar no sangue, quando a glicose está muito alta. Porém, a alimentação faz o mesmo. Quando você faz uma alteração nos hábitos alimentares e passa a consumir alimentos com mais fibra, eu tenho uma absorção mais lenta da glicose. A insulina, ela vem e não tem aquele pico de insulina, né? E isso, eu digo assim, isso é uma forma como que a alimentação pode melhorar alguns sinais e sintomas. Bom a gente observar pelo teu relato e orientação que realmente existe uma ciência por detrás de tudo isso. Sim. Que é uma questão de hábito, né? De orientação, até da própria mídia, de expor isso. Sim. Muitas vezes as pessoas ficam em dúvida se tem que procurar um nutricionista ou não, mas é o melhor caminho para se indicar. Sim, eu acho que a nutricionista ela está nessa área para quê? Para estimular a prevenção, né? Para que o paciente não tenha que se submeter a uma medicação para resolver um problema que é de fundo alimentar. Então ela está para prevenir, né? Então a nossa profissão em si ela é muito isso, é do lado preventivo, trazendo saúde, trazendo qualidade de vida. Se eu tenho, por exemplo, vários sinais e sintomas que estão me mostrando que eu estou com algumas deficiências, no que eu vou corrigindo, eu vou melhorando. Eu já não tenho mais dor de cabeça, eu já não tenho mais insônia, eu não tenho alergias, né? O meu cabelo não está caindo tanto, as minhas unhas estão mais fortes, eu estou com mais ânimo, eu acordo mais disposta. Então a nutrição ela vem para isso, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Melhorando essa qualidade para o futuro, né, seria Sim, muito melhor, né? Com certeza. Crianças, por exemplo, mulheres que são gestantes e elas têm exposição, por exemplo, do sol,
os nenéns, eles nascem mais saudáveis, eles têm uma quantidade de vitamina D um pouco maior do que as mães que não tiveram contato solar, né? Então, assim, é desde de pequeno que a gente começa a trabalhar começa a educar. É até antes da concepção. Quais são os nutrientes que a mulher tem que consumir, por exemplo, para aumentar a fertilidade, para aumentar a disposição, para aumentar a libido. Isso também para o homem, né? Para o homem também. No caso do homem da libido. No caso do homem não só da libido, mas, por exemplo, existe um hormônio chamado cortisol. É o famoso hormônio do estresse, né? Esse cortisol, ele altera o seu intestino, o funcionamento intestinal. E o teu intestino é o órgão que absorve todos os nutrientes. Se ele absorve todos os nutrientes, vou dar um exemplo de um mineral importante, que é o zinco. Eu tenho uma queda de zinco, e o zinco é importante para a espermatogênese. Ou seja, se eu tenho deficiência de zinco, a produção dos espermatozoides também fica comprometida. Às vezes o homem tem uma determinada dificuldade e não sabe que pode ser um fundo alimentar. Então, olha a importância do casal, por exemplo, procurar uma orientação de como é que deve ser a alimentação antes da concepção, para que o homem e a mulher eles estejam saudáveis, para gerarem também um zigoto saudável, um óvulo saudável, que vá suprir as necessidades daquele embrião que está sendo formado. Que vai dar continuidade. E se você quiser saber um pouco mais a respeito desse assunto, ou ter orientação com a doutora Fernanda Cavalcante, as informações estarão na descrição do vídeo. Lembrando que inscreva-se no canal, deixe seu like. Não esqueça de ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Obrigado pela entrevista. Obrigada a você. Sucesso em sua caminhada. Obrigada. Armando Mercadante, entrevista.